O poder da fé. O poder da fé, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 19, que fala sobre a fé. A fé transporta montanhas. Os itens de 1 a 5 fala sobre o poder da fé, mas nós temos que distinguir, nós temos que como que separar duas coisas: o que é a fé e o que é a religião. A fé, ela é íncita, ela é intrínseca, ela faz parte do espírito. A fé, ela está plantada dentro da gente como uma semente. Nós trazemos essa semente ao nascer, ou mesmo antes, dentro do nosso espírito, desde que nós fomos criados, simples e ignorantes. A partir do momento que nós começamos a ter a razão, ou racionalizar, ou pensar, ou ter um pensamento contínuo, embora um pouco fragmentado lá no começo da nossa criação, embora nós tenhamos aquele começo, vamos dizer, derrapante de espíritos, nós já tínhamos essa semente da fé dentro da gente. Nós podemos notar pela história da humanidade que as civilizações antigas, as civilizações selvagens, de 10, 12 mil anos, civilizações que ainda não tinham o menor tipo de vivência cultural para que pudesse saber da existência de Deus. O que eles externavam? Externavam a sua fé, através da adoração aos elementos da natureza que eles não conheciam e consideravam como sobrenatural. Mas quem é que plantou dentro desses seres selvagens de 10 mil anos, 12 mil anos, a ideia de Deus, da existência de Deus? Não de Deus naquela concepção, mas de um ser superior que merecia a sua adoração. É essa semente que está dentro da gente. Nós somos filhos de Deus, então nós trazemos dentro do nosso DNA, ou melhor, o DNA nosso está dentro do DNA de Deus. Nós fazemos parte de Deus, nós somos sua criatura e Ele nosso Criador. Então a fé, ela é uma coisa intrínseca, ela está dentro da gente. Ela é uma semente que tem que ser trabalhada, é uma semente que tem que ser alimentada, ser adubada através dos estudos, através do exercício diário, da reflexão, da mentalização. Isso hoje nós estamos dizendo de uma fé já mais adiantada, uma fé mais racional. É a fé racional ou a fé raciocinada. A palavra fé, ela tem origem no latim, a sua origem é do termo fidelitas, que significa adesão, que por sua vez se originou de fidelis, que quer dizer fiel, que se derivou de fides, que quer dizer fé, no sentido de crença, confiança. A palavra fiel tem a mesma etimologia. Então a gente vê que isso está dentro da gente, está pregado, está arraigado, está plantado em nossos corações. Já a religião é diferente. A religião é um produto da cultura humana. Ela é, vamos dizer assim, já trazida e praticada pelo ser humano desde os tempos antigos. E hoje, na acepção seria um conjunto de crenças e visões do mundo que formam as noções de espiritualidade e de sagrado do ser humano. Na verdade, a religião, ela é um instrumento que faz com que nós possamos exercitar a nossa fé. Embora nós, quando espíritos superiores, estivermos já num grau muito elevado, nós não precisaremos de rótulos para que a gente possa exercitar a nossa fé. Por quê? Porque hoje nós temos essa necessidade. A necessidade de ter um instrumento que como que fosse a alavanca, fosse o gatilho para que possa desenvolver essa potência que todos nós temos da gente. E na história da humanidade a gente vê muitas pessoas, muitos, vamos dizer assim, grupos, povos que demonstraram uma fé muito firme. Vamos dizer o povo judeu, né? Os israelitas, quando vieram do Egito, trazidos da terra da escravidão por Moisés, a fé que eles tinham, que obviamente foi sendo trabalhada depois no Deus único, porque eles eram politeístas, como no Egito era politeísta.
E Moisés veio trazer a ideia do Deus único, que foi se implantando nesse povo e que depois eles morrem por causa desse Deus único. Eles acreditam, eles têm fé nesse Deus único. A forma que eles exteriorizam sua fé já não é um problema nosso. Cada um a exterioriza da forma com que a entende. Então a religião, ela é essa alavanca para nos dar força para que a gente possa exercitar, colocar em prática a nossa fé. A fé nós temos duas maneiras de exteriorizá-la. Na verdade, nós temos que primeiro trabalhar, porque não se pode dizer interiorizar, porque ela já está dentro da gente, mas fazer com que ela cresça, adubar esse solo, fazer com que essa semente dê frutos internamente. Automaticamente, quando numa fé racional, ou racionalizada, ou raciocinada, como a da doutrina espírita, que nos explica os porquês das coisas, ela vai nos dando muita força para ir enfrentando as dificuldades. E a partir desse momento da interiorização, ou seja, daquela introspecção, daquela reflexão, nós vamos exteriorizar essa fé através dos atos não mais equivocados. Porque é uma fé raciocinada, que nos ajuda a modificar ou fazer as transformações necessárias no nosso espírito, porque nós somos espíritos em evolução, num crescimento constante, que nós não temos, vamos dizer assim, fomos criados, mas não temos fim. E isso está dentro da gente. Aí na humanidade a gente começa a ver vários casos de exemplos de pessoas com fé. Vamos dizer hoje, aqui nós vamos dizer o nosso Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, ele tem a sua internalização através do trabalho que ele faz dentro dele mesmo para poder ter ou fazer a sua transformação moral. A gente nós assistimos o filme dele, eu ouço muitas palestras e às vezes muitos depoimentos ou depoimentos pessoais que ele nos fala e das dificuldades que ele já teve, vamos dizer assim, o Alberto Almeida que diz, das encrencas que ele já enfrentou na vida, mas que ele está superando. Não é perfeito, ele está pouco a pouco se trabalhando para conseguir chegar também à perfeição relativa que todos nós um dia vamos chegar. Então nós temos como exemplo o Divaldo Pereira Franco. E essa fé que ele tem nele, essa fé que o Nilson tinha e tem, porque o Nilson desencarnou, mas não deixou de viver, a fé da Joana de Ângeles, que é a mentora dos dois, e que os três, com a permissão de Francisco de Assis, criaram a Mansão do Caminho, ele exteriorizou todo esse potencial dentro dele para fazer o bem para a humanidade. De que forma? Material, a caridade material. É a fé humana. A fé humana porque eles acreditaram neles. Eles acreditaram no potencial que eles tinham, embora todas as dificuldades, de conseguir servir à humanidade. E é o que eles fazem, até hoje. Mas também, não só na caridade material, mas na caridade moral. Olha, a fé humana, eles acreditaram neles, eles lutaram, batalharam, mas antes da fé humana, eles acreditavam em Deus, acreditam em Deus. E tem uma fé, vamos dizer assim, inamovível e irremovível em Deus. A fé incondicional, que nós teremos que ter e fazer com que nós consigamos trazer para dentro da gente mesmo essa fé absoluta e irrestrita em Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Não existe nada que esteja acontecendo que não seja desse conhecimento. E eles, vamos dizer, exteriorizaram materialmente, através da Mansão do Caminho, um trabalho muito bonito que eles fazem, e moralmente, através dos seus livros, através das suas palestras, através lá na Mansão do Caminho mesmo, das evangelizações, respeitando a religião de cada criança, de cada pessoa, de cada adulto que por lá passa. Ele não obriga que as pessoas sejam espíritas para que ele possa atender de forma nenhuma. Por quê? Porque ele está atendendo a humanidade. É a verdadeira caridade, a caridade para com todos. Quando Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele não disse qual é o próximo. Ele não disse o próximo espírita. Ele não disse o próximo mais próximo ou o próximo mais distante. Ele disse o próximo.
E o próximo é toda a humanidade, porque nós somos todos irmãos em Deus. Somos filhos do mesmo Pai. A humanidade é a nossa residência. Então ele externalizou através materialmente da mansão do caminho e também moralmente, e moralmente através das suas obras, das suas palestras. E uma das principais é a coleção psicológicas que ele psicografou de Joana de Ângeles. Todas essas obras que Divaldo psicografou, nenhuma é dele. Nenhuma. Os espíritos que trouxeram através dele. Mas ele não oferiu um centavo sequer em relação a essas obras. Como Chico também não. Então a gente vê o poder da fé dessas pessoas, como exemplo, Divaldo Pereira Franco. Como outro exemplo, Francisco Cândido Xavier. Outro exemplo, não espírita, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Outro exemplo, também não espírita e não católico, Mahatma Gandhi. E assim a gente vê no mundo vários religiosos, vários povos, várias pessoas que teve os seus missionários, que trouxeram um bem, que trouxeram um amor, independentemente de suas religiões, porque tinham fé dentro deles mesmos. Aquela fé humana, acreditar em si mesmo, e a fé divina, acreditar em Deus. Mas a gente fala, esses luminares da espiritualidade que vieram como exemplo, que vieram para trazer os seus exemplos, eles estão fora da nossa realidade. Mas aí a gente se reporta ao livro Céu e Inferno. Nós temos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, nós temos sobre o passamento, nós temos espíritos sofredores, infelizes, espíritos suicidas, espíritos felizes, espíritos medianos, criminosos arrependidos, endurecidos, e nós temos chamadas as expiações terrestres. Espíritos anônimos, por exemplo, Marcel. Marcel é um garotinho de 8 anos ou 9 aproximadamente, e ele foi deixado pela sua família, isso está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, chamada Expiações Terrestres. Marcel foi deixado no hospital e lá no Céu e Inferno diz que o seu joelho ficava na cabeça. Ele era todo torto, todo deformado. Ele quase não tinha carne, era pele e osso. E diz lá no livro no Céu e Inferno que muitas vezes aquele osso ia saindo, mostrando para fora da sua pele. O seu sofrimento era inenarrável, dores atrozes ele sofria. A família o deixou nesse hospital e raramente iam visitá-los, ou seja, praticamente foi abandonado Marcel. E o médico desse hospital se afeiçoou a ele. Se afeiçoou e, nas suas horas vagas, ele lia umas obras, ou lia alguns livros para Marcel. E ele ficava muito admirado da acuidade intelectiva e moral que Marcel tinha, uma criança de 8 anos, que fazia 4 anos que já estava internado. Eu falava, gente, mas de onde é que veio isso? De onde vem essa inteligência? De onde vem essa bondade interior? Essa resignação? Porque ele evitava ao máximo de que seu sofrimento atrapalhasse os outros no hospital. E um dia ele pediu para o médico, ele falou, olha doutor, eu gostaria que o senhor me desse um daqueles remedinhos para que eu possa dormir. O médico falou, Marcel, mas eu já te dei esse remédio e se você tomar demais vai fazer mal para você. Falou, mas sabe o que é, doutor? É que se o senhor não me dá esse remédio, eu fico acordado, porque são muitas dores e o sofrimento é muito grande e às vezes eu tenho que gritar por causa da dor. E aí eu atrapalho as pessoas que estão junto comigo aqui no hospital. Então eu não gostaria de fazer barulho. Se o senhor dando um remedinho e dormindo, eu fico quieto e todo mundo dorme tranquilo. Olha a grandeza desse menino, 8 anos de idade. Chegou num ponto que não tinha como mais Marcel sobreviver. Ele desencarnou. Sozinho, com o médico, os enfermeiros naquele hospital abandonado. Quem ficou sabendo de Marcel? Quem conhece Marcel? Ninguém. A humanidade já ouviu falar de Marcel? Não. Nós ouvimos falar de Marcel aqui e agora, com o livro Céu e Inferno, que foi lançado em 1865, que é uma das 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, que é a doutrina espírita ou espiritismo, que tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese. O Céu e Inferno é a 4ª obra.
Então nós ficamos conhecendo Marcel através da obra Céu e Inferno. Lá no final, na segunda parte. Um anônimo. Olha a grandeza desse anônimo. Olha o poder da fé que essa criança teve para passar e superar suas dificuldades. Depois ele é evocado por Kardec e ele explica que ele foi um jovem muito belo, por várias vezes, em várias vidas, ele abusou demais das pessoas, ele enganou, ele fraudou, tudo que pode-se dizer assim de equívocos ele cometeu. Mas também várias vidas sucessivas, expiatórias, ele passou. E ele foi amadurecendo, Marcel, o espírito foi amadurecendo. E finalmente ele pediu essa prova devido às condições em que ele veio, praticamente de abandono, porque os familiares deixaram ele do hospital e não foram mais vê-lo. Descendente de israelitas que à época eram marginalizados e muitos são marginalizados até hoje. Sem ninguém que cuidasse de si, a não ser aquele médico. Por quê? Se não fosse a fé dessa criança, e ele nessas várias vidas expiatórias, ele foi sofrendo e foi acordando, e seu espírito amadurecendo até que ele pediu essa prova, para que viesse nessas condições. E não murmurou. O poder da fé. Nós temos também Sligol, esse nome é complicadíssimo. Sligol, ele também no livro Céu e Inferno, nessa parte de expiações terrestres, conta da vida dele. Ele começou a mendigar, ele trabalhava e o salário dele não dava para pagar ou para acudir as pessoas, porque ele ia acolhendo as pessoas. Ele havia sido uma criança que foi abandonada, criança pequena, foi morar com os tios, perdeu seus pais cedo, morar com um tio, e o tio, um parente, e esse parente o explorava, fazia com que ele trabalhasse quando criança, uma série de coisas. E ele cresceu praticamente sozinho, e ele diz sem amor. Aí ele foi se condoendo, o amor dele se transferiu para a humanidade e foi atendendo às mães sofredoras, aos filhos abandonados, a todos aqueles pedintes e andantes das ruas. Ele mendigava, ele pedia. E diz a história dele no livro que quando ele desencarnou ele tinha juntado mais de 80 mil rublos naquela época, e não era nada dele, tudo ele distribuía em alimentos, pagava escola para crianças pobres, ajudava famílias carentes, necessitadas, fazia, e à noite ele chegava e trabalhava com fumo para poder vender o rapé no dia seguinte, e ele sobrevivia desse trabalho. Ele não pegava um centavo do dinheiro que ele arrecadava nas ruas para poder fazer o trabalho para o próximo. Quando ele desencarnou, disse que a cidade toda parou, inclusive o comércio fechou, em consideração a ele, pelo grande homem que ele foi. Morreu mendigo. Mas o exemplo que ele deixou, quem já ouviu falar em Sligol? Ninguém. Então nós não temos que pensar que temos que fazer grandes coisas para demonstrar a nossa fé. Grandes coisas para demonstrar que também nós podemos. Todos nós podemos. Por esses exemplos que a gente vê na humanidade, nós podemos notar que, se eles puderam, nós também podemos. Quantas pessoas só será que nós não conhecemos, que podemos considerar os infortúnios ocultos que estão nas suas casas, que estão no seu sofrimento e nas suas dores, e essas pessoas são exemplo para a humanidade. Quantas pessoas sofrem e não reclamam das suas dores? E a gente fala, mas eu não estou vendo ele sofrer, ele não reclama porque ele não reclama. Mas sabe às vezes as dores inenarráveis que está passando essa pessoa. Pessoas muitas vezes ao nosso lado, como vizinhos, como conhecidos e parentes, que suportam uma ofensa e a gente, talvez, nós os chamamos de pessoas que covardes, poltrões. Não, são pessoas que sabem como administrar a mensagem que Jesus nos traz. E nesse momento pelo qual nós estamos passando, não só no momento da pandemia não, nessa época de transição, a quantidade de depressivos é muito grande.
A quantidade de pessimistas nem se fala. O sofrimento campa à solta por inaceitação de uma realidade que nós não temos como mudar. E muitas vezes a gente, não aceitando estas condições em que nós nos encontramos, nós procuramos tipos de fuga. O álcool, a drogadição, o excesso dos alimentos, por que não? A maledicência, e a gente vai até chegar um momento em que nós partimos para o autocídio, ou seja, o suicídio. Mas esse suicídio não é só o suicídio que nós tiramos a vida com as nossas próprias mãos. Com todo o excesso que nós praticamos, nós também estamos indiretamente jogando fora o nosso fluido vital. Todos nós temos uma quantidade de fluido vital, e essa quantidade de fluido vital, ela é necessária e é suficiente para que a gente passe a nossa vida pela programação que nós fizemos com os engenheiros da reencarnação. Toda reencarnação é programada, a não ser as automáticas, compulsórias, que são automatizadas. Mas a maioria das reencarnações nossas são programadas. Então nós combinamos, olha, eu vou viver tantos anos de vida, mas para viver tantos anos de vida eu preciso modelar, moldar, equacionar o meu combustível. Como eu vou gastar meu combustível? Como é que eu vou fazer para saber dosar o meu combustível para que eu possa chegar a bom termo na minha vida? Muito simples, o equilíbrio. O nosso organismo, ele dá sinais quando nós estamos no excesso ou estamos na carência, porque ele exige o equilíbrio. Da mesma forma, o nosso psicológico. Ansiedade muito exacerbada nos leva à doença. A ansiedade regular é normal. Ansiedade esperando uma notícia, esperando uma mensagem, por vamos dizer assim, por um prognóstico, um diagnóstico de uma doença que talvez nós tenhamos, mas nós muitas vezes não temos, mas nós nos preocupamos. A ansiedade é normal. Agora, a partir do momento que começa a secar nossa boca, começa a dar tremor, a gente suar constantemente em qualquer tipo de, vamos dizer, notícia que a gente possa esperar, ou de situação que a gente vai enfrentar, já não é normal. Isso desgasta o nosso fluido, ou seja, o excesso de ansiedade pode nos levar ao suicídio indireto. Entendeu? Então não é só o direto, mas não é o suicídio que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a valorização da vida. Como valorizar as nossas vidas? Como aceitar o que hoje nós somos, onde estamos, com quem estamos? Simplesmente através do conhecimento de nós mesmos. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Nós temos várias obras, a partir das obras básicas, que nos dão uma estrutura para passar para qualquer momento de dificuldade, qualquer momento que possa nos desequilibrar. Nós temos todo um cabedal, nós temos toda um arsenal, olha, arsenal é meio violento, de livros, de obras que nos dão força para que possamos caminhar de uma forma correta nesta nossa vida. Para que a gente não caia em desespero, que entenda as situações. E esse conhecimento de nós mesmos, ele faz com que nós possamos começar a realmente nos entender, a nos amar, a nos respeitar, a entender as nossas, vamos dizer, os nossos limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? Apóstolo Paulo já dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém? O que vai ser bom para mim? O que me é necessário? Porque muitas vezes o que eu acho que vai ser bom para mim não é necessário para que eu cresça. É o equilíbrio, é o amor, é o auto-perdão. O auto-perdão, ele não quer dizer a auto-piedade ou a conivência com os erros, de forma nenhuma. É saber que eu não sou perfeito. É um dos exercícios. A luta contra o orgulho. Saber que eu não sou perfeito. Que eu tenho falhas.
e que vou ter muitas falhas e que vou cair muitas vezes ainda. Esse reconhecimento, só de já sabermos dessa imperfeição e que erramos, já é um passo. A partir desse momento nós temos que começar a trabalhar nós mesmos para vermos onde nós estamos errando. Por que nós estamos errando? Por que eu tive um acesso de raiva? Vamos dizer, por que isso me levou a ter esse acesso de raiva? Tem relevância na minha vida? Não tem relevância na minha vida? Qual a finalidade desse acesso de raiva que eu tive? Qual foi o benefício que me trouxe? E ao meu próximo? Nenhum. Ora, se só está me causando mal, então eu tenho que trabalhar, saber o porquê. Por que eu estou perdendo essa paciência? Porque de uma pequena, vamos dizer assim, magoazinha, isso pode crescer para um ressentimento, depois passa para a raiva, depois passa para o ódio, e a gente sabe que pode fazer coisas quando nós estamos com ódio, enceguecidos, que depois nós podemos nos arrepender amargamente, principalmente em relação a nós mesmos. Porque o primeiro lesado, embora nós lesemos as pessoas, somos nós mesmos. Divaldo diz que quando eu leso alguém, a responsabilidade é minha. Mas se alguém me lesa, a responsabilidade é desta pessoa. Se alguém me fere, a responsabilidade é dessa pessoa. Dou graças a Deus para que não possa ter matado. Mas se eu firo, a responsabilidade é minha. É o trabalho, é o autoconhecimento, o autoburilamento, é a transformação moral. Que dizem os espíritos? Como se conhece o verdadeiro espírita? É perfeito? É puro? É um santo? Não. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Por isso o Espiritismo nas nossas vidas nos ensina como viver, o que fazer. Moisés veio dizer o que não fazer: não matarás, não furtarás, não. Jesus, o que fazer? Amai o próximo como a ti mesmo, amai o seu inimigo, fazei bem aquele que vos faz mal. E a doutrina espírita fala, meu Deus, ou a humanidade até o advento da doutrina espírita fala, meu Deus, como eu posso amar o meu inimigo? Aí a doutrina espírita vem nos explicando como fazer, o que não fazer, o que fazer e como fazer. E hoje que nós conhecemos, nós somos responsáveis. Então nós temos um dos maiores instrumentos nas nossas mãos para que possamos valorizar as nossas vidas, sabendo da nossa importância para a economia do universo, sabendo da importância das pessoas que conosco estão, a importância da família em que nós nos encontramos, a importância do trabalho que nós temos na nossa vida hoje, da coletividade da cidade, dos amigos que nós temos. Valorizarmos tudo isso que temos em nossas mãos, sabendo aproveitar essas bênçãos que Deus nos dá através do estudo de nós mesmos, dos porquês das coisas e dos porquês, muitas vezes, das nossas reações negativas. A partir deste momento nós começamos a valorizar a nossa vida, independentemente das condições em que essa vida se encontre, doente ou não, financeiramente no bem ou não, em qualquer condição que esteja, o espírito estando saudável, não tem o que o possa deixar doente. Espírito, embora o corpo possa estar sendo carcomido por um câncer. Essa é a mensagem da noite. Muito obrigado a todos.